estão presentes, a todos os que estão virtualmente assistindo a aula de hoje. Estará acadêmico, aceitou o nosso convite para proferir a última palestra deste ano, e uma saudação especial ao Dr. Francisco Pedro Jucá, atualmente o nosso vice-presidente e, com certeza, o nosso futuro presidente. O Dr. Jucá está realizando um trabalho que depois eu vou pedir a ele para narrar, descrever, e a partir de então nós teremos todas as condições para convocar a Assembleia Geral da Academia para aprovar os estatutos consolidados e também eleger a futura diretoria da nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas. Eu quero registrar e agradecer também a presença do Dr. Roberto Viviano. É uma pessoa importante, não apenas pelo trabalho que ele desenvolve, mas pelo ideal que ele procura imprimir na instituição que ele preside. Não aceito corrupção. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Nalini. Ivete Senise. Doutora Ivete Senise, muito boa tarde. Prazer em revê-la novamente. Boa tarde, prazer é meu. Muito bem. O nosso orador de hoje é, a meu ver, um dos mais ilustres membros do Poder Judiciário e do Poder Judiciário Nacional. Dr. Nalini não está integrando o Supremo Tribunal Federal, tenho absoluta convicção, porque ele não quis, porque é um dos juristas que tem domínio sobre todas as áreas do direito. Exerceu cargos relevantes, sendo um dos mais importantes a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, como presidente do Tribunal de Justiça, ele implantou diversas resoluções e que ajudaram a dar ao Tribunal de Justiça a velocidade que ele precisa ter para abaixar este recorde, a meu ver, perigoso, de quase 1 milhão de processos aguardando julgamento. Dr. Nalini, quando presidente do tribunal e antes como corregedor-geral da Justiça, fez de tudo e conseguiu resumir e reunir diversas resoluções com o apoio dos seus pares e, com isso, reduziu o número de processos, embora esse número ainda seja extremamente elevado. Mas Dr. Nalini, apesar de aposentado, ele continua na ativa. É um dos membros do Poder Judiciário muito requisitado pelos seus pares, pela sua experiência, pela sua capacidade, pelo conhecimento que ele tem do Poder Judiciário como um todo, quer como juiz de primeira instância, quer como presidente do Tribunal de Alçada Criminal, e aí eu sou testemunho do trabalho brilhante que o Dr. Nalini, como presidente do Tribunal, implantou naquela Corte de Justiça. Na época, eu era secretário de Estado
do então governador Geraldo Alckmin. Cabia a mim a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo. O Dr. Nalini convidava para cada reunião do tribunal um membro ou do Executivo, ou do Legislativo, ou do próprio Judiciário, para contar aquilo que ele fazia. E me coube, como secretário de Estado dessas áreas, participar de uma reunião que eu saí de lá encantado com as indagações, com o interesse de todos os membros do tribunal, do saudoso Tribunal de Alçada Criminal. Que o Dr. Nalini deu a esse tribunal uma visão panorâmica, convidando pessoas do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. E com isso, encantando a todos nós. Muito obrigado, Dr. Nalini, por ter aceito o convite da sua academia para aqui proferir a última palestra deste ano. Antes de dar a palavra ao Dr. Nalini, eu daria a palavra ao Dr. Francisco Pedro Jucá, nosso vice-presidente, nosso colega, titular da 14ª Vara da Justiça do Trabalho, para que ele também exponha o trabalho que ele está desenvolvendo em prol do desenvolvimento da nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas. O trabalho não tem esses méritos todos, a Dipondete está juntando, nós estamos botando em ordem os papéis, porque o nosso mandato vai até fevereiro de 2025. Nós estamos estudando uma fórmula de acomodar essa situação. E eu acredito que nós vamos chegar nas festas de Natal com tudo resolvido e em condições de decidir o que fazer. Mas eu queria fazer um registro que eu me sinto ligado ao Dr. Nalini, embora se tenha muito pouco contato. Por um grande amigo comum, acadêmico falecido, desembargador Antônio Rudi Júnior, foi meu amigo desde sempre e um dos culpados pelos quais eu acuso de ter me transferido para São Paulo, e um outro eixo acadêmico dos que gravitavam em torno do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Então, é uma alegria muito grande do reencontro. E vamos trabalhar, porque hoje eu troquei a insígnia do uniforme e botei outra arma. Veio a cavalaria. Doutor Nalini, por favor. Muito bem, vamos então passar a palavra ao Dr. Nalini para a aula que ele vai nos dar. Antes do Dr. Nalini, eu queria também fazer aqui um registro, agradecer mais uma vez a FADISP, que é parceira da Academia Paulista de Letras Jurídicas, cede as suas instalações, nos recebe com o conforto que os senhores estão vendo e, ao mesmo tempo, seus alunos estão assistindo a palestra do Dr. Nalini, a nossa reunião, virtualmente, nas suas respectivas unidades. Muito obrigado, FADISP, na pessoa do Dr. Francisco Pedro Jucá, que agradecemos. Doutor Nalini, com a palavra. Senhor presidente, meu querido amigo, Dr. Rui Martins Alcântara Silva, uma amizade de décadas, aprendi a admirar a exação com que Vossa Excelência exerce todas as atribuições, as missões que lhe foram confiadas, e sempre aprendi estando ao lado de Vossa Excelência. Então, um convite para encerrar o ano de trabalho da nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas é uma intimação. Agora não posso senão me curvar obedientemente, servilmente. Dr. Francisco Pedro Jucá, eminente vice-presidente, que está com essa missão de colocar em ordem
documentação, não é? Que a burocracia às vezes nos engole, né? É algo que vai exaurindo a paciência de qualquer cristão. Queria fazer uma saudação ao Dr. Roberto Limiano, que é presidente do INAC, esse prestigioso, respeitado Instituto Não Aceito Corrupção, que acaba de realizar um enorme evento com a participação de eminentes figuras da nacionalidade, sob os auspícios ali, usando da hospitalidade do jornal O Estado de São Paulo, que é um órgão respeitado no Brasil e fora dele. Queria saudar a Dibonete, queria saudar todos aqueles que estão aqui e que estão à distância. Minha querida professora Ivete, Dirceu, meu colega de pós-graduação, professor Agostinho Tavolaro, tantos outros aí que eu não estou visualizando, porque a essa altura a vista já não ajuda a identificar os nomes ali daqueles que estão presentes na tela. Foi-me solicitado falar sobre o futuro da justiça. E eu confesso que não deixo de pensar todos os dias, né, nessa arte tão difícil que é exercer a futurologia. Nós estamos assistindo transformações no mundo que são violentas, são mutações que modificam a nossa estrutura de pensar, modificam a nossa vida. Nós somos hoje, de certa forma, manipulados pelos algoritmos, são eles que dominam a nossa vida, cronometram as nossas ações, impõem os seus pensamentos, descobrem coisas que nem nós sabíamos a nosso próprio respeito e nos estimulam a continuar naquelas sendas que podem ser, às vezes, as mais auspiciosas, podem ser aqueles desvios dos quais nós deveríamos fugir para não sermos pessoas artificiais, pessoas robotizadas, né? A justiça que eu conheço é a justiça de São Paulo, né? Fui promotor de justiça durante 4 anos, adorava ser promotor. Ainda hoje eu considero o Ministério Público, dentre as carreiras jurídicas estatais, aquela que garante maior independência ao seu integrante. O promotor, ele, se convencido, ele inicia ou ação penal, ou ação civil pública, ou qualquer outra medida que ele tem ali no seu rol de atribuições. Se ele não está satisfeito, ele ordena a polícia, de quem ele é o fiel zelador, ele é o corregedor permanente da Polícia Judiciária, que vai verificar tudo aquilo que ele pode fazer de pesquisa, de investigação, para municiar o promotor, para que ele tenha convicção formada. E se ele, desde logo, se convence de que não há elementos para prosseguir, no que seria uma lide temerária, ele tem condições de pedir arquivamento e o juiz não pode se recusar a esse arquivamento. Então, é o profissional mais independente, não é? E o juiz não. Quantas vezes o juiz ele começa a leitura de uma petição inicial e ele fala: o autor tem toda a razão, né? Que coisa, essa lida está muito fácil para decidir. Vem a contestação e ele fala: não é, olha, o réu me trouxe elementos que me balançam. E ele vai tendo de construir a sua convicção lentamente, e nem sempre ele chega à certeza absoluta. Nós não temos, ao contrário do direito americano, a possibilidade do non-liquid. Não vou decidir, né? Haveria empate. Não, o juiz é obrigado a decidir. Às vezes com sacrifício da sua própria consciência, porque ele é treinado a desenvolver um raciocínio quod non est in autos, non est in munus. Aquilo que não entrou como prova concreta
nos autos, e hoje essa prova concreta é virtual, mas aquilo que não está dentro dos autos na justiça eletrônica, ele não pode se servir disso para decidir de uma forma que contrarie aquilo que está nos autos. Então, depois de 4 anos, por uma pequena decepção de jovem, eu fiz outro concurso. Ingressei na magistratura do Estado de São Paulo em 1976. Fui regiamente recebido pelo Poder Judiciário, uma banca extraordinária de pessoas que já tinham até acompanhado um pouco a minha curta e modesta trajetória de 4 anos no Ministério Público e me receberam de braços abertos, né? Que quiseram mesmo que eu me tornasse magistrado. E eu fui, confesso que triste. Eu preferia permanecer no Ministério Público, né, onde fui muito feliz. Mas aquele Ministério Público de 72 a 76, que foi o meu período, era um Ministério Público 12 anos antes da Constituição de 1988. Era uma instituição à procura de um status, à procura de um destino. O promotor público já era o dominus litis, o dono da ação penal, mas ele era também o advogado do reclamante da Justiça do Trabalho que não tivesse advogado. Ele fazia a petição inicial e acompanhava o processo. Ele era o representante da Fazenda, ele trabalhava nas execuções fiscais, tanto que havia uma espécie de costume, eu já não peguei, mas um pouquinho antes, de meias custas, ele recebia as meias custas nas execuções, né? O promotor tinha de atender obrigatoriamente a todas as pessoas que o procurassem, e procuravam mesmo, eram filas enormes de pessoas. Com problemas jurídicos? Não exclusivamente. Eram problemas de assistência social, era problema de saúde, era problema de uma conciliação que nem existia ainda como algo institucionalizado, né? Alguém que procurava um conselho, uma orientação, era a única pessoa que ia atender. A Constituição de 1988 converteu o Ministério Público na instituição mais poderosa da República Federativa do Brasil. E, lamento dizer, nem sempre é a mais responsável. Há muitos jovens promotores que exorbitam da sua função, enlameiam pessoas à base de informações coletadas não se sabe como, ou às vezes até sugeridas por ele para jornalistas levianos, e depois, ainda que nada se apure, não há responsabilidade alguma de quem assim agiu. Promotores com consciência, né? Promotores que querem que a instituição continue a ser a mais poderosa da República, precisam investir nessa formação do promotor jovem, principalmente, para que ele tenha mais responsabilidade, para que ele tenha aquilo que o legislador incluiu na lei de introdução ao direito brasileiro, né? Ela foi revista com uma inclusão enfática, reforçada do consequencialismo. Eu sei que é uma palavra muito polêmica, né? O querido Ives e eu fizemos um livro, uma obra coletiva falando sobre consequencialismo, e ali nós vimos que serve para qualquer coisa o consequencialismo, cada um pensa, mas eu penso no consequencialismo de uma forma muito singela. É você pensar antes de promover uma ação penal, promover uma ação civil pública, nas consequências concretas dessa iniciativa em relação a pessoas que muitas vezes, eu assisti isso no órgão especial do Tribunal de Justiça, são prefeitos rústicos, simples, que não têm uma erudição, não conseguem fazer a prestação de contas da forma sofisticada como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exige. E ali eles são penalizados, são
acionados respondem quase com responsabilidade objetiva por erros de prestação de contas nos 645 municípios do estado de São Paulo. É um exagero de município também, nós deveríamos ter menos municípios. Mas o Ministério Público de 1972 a 76 era um Ministério Público que lutava por valores, que queria ser uma instituição respeitada, que queria ter um status que alcançou, mas os promotores eram entusiastas, eles eram ávidos por trabalhar, por detectar novas teses. Nós, como promotores substitutos, viajávamos pelo estado inteiro, frequentando os grupos de estudo, que eram aos sábados, né? Então a gente se deslocava 300 quilômetros com alegria para estudar, para se tornar melhor. Descobria-se uma tese, nós trocávamos as teses, um passava para o outro para que o Ministério Público levasse a sério a união institucional. Foi por isso que eu fui com tristeza para a magistratura. Magistratura, nós recebíamos, não havia escola na magistratura, e nós tomávamos posse no momento exato, depois de assumir o cargo, havia uma só palestra de um juiz ligado à corregedoria que nos incutia toda a responsabilidade do mundo e dizia: vocês não podem conversar com ninguém, vocês têm que pensar com consciência e lei. É texto e testa. Texto e testa. Então o juiz era condenado a ser um ser solitário, isolado, para desconfiar de todo mundo, porque as pessoas só se aproximariam dele por interesse, querendo intervir no julgamento. Bem, com tudo isso, os que ingressavam, tanto no Ministério Público como na magistratura, eram pessoas plenamente realizadas. Era considerado o ápice de uma caminhada, de uma trajetória que terminou brilhantemente. Eu sou promotor de justiça, era promotor público, do Estado de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, né, da Casa de Mário Moroquete, do Zé Augusto César Salgado, de Quintanilha Ribeiro, de tantos nomes respeitabilíssimos. E da magistratura também. Eu sou integrante do Poder Judiciário do Estado mais importante da Federação. Integrar a Justiça de São Paulo é uma glória, é uma dádiva, é algo que nós não poderíamos esperar. Quase 50 anos depois, eu vejo com tristeza que o ingresso na magistratura, no Ministério Público, é uma etapa para a obtenção de uma espécie de emprego. Não existe aquele ideal de realização de justiça que nós líamos Calamandrei, não é? Eles, os juízes, vistos por nós, advogados, o elogio dos juízes, né? Onde havia frases assim: o juiz, até o último dia da jurisdição, ele prestes a se aposentar, ele precisa pegar o processo e falar: se para você é o 10º, milionésimo processo que você está julgando, para a parte é o processo da vida dela, é o único processo dela, ela não dorme por causa disso. Você está trabalhando não com papel de hoje, não com a telinha, você está trabalhando com a honra, com a liberdade, com o patrimônio, com o sonho existencial de uma pessoa. Eu vejo com tristeza um interesse que me parece excessivo quanto ao aspecto remuneratório. Ouço com tristeza jovens juízes dizerem:
Se eu estivesse trabalhando na Microsoft, ou no Google, ou na Amazon, eu estaria tirando 500 paus por mês e não esta miséria que eu recebo. Eu cansei, talvez até de uma forma antipática, de dizer para os meus colegas: magistratura não é algo compulsório, você tem que permanecer nela enquanto tiver prazer, enquanto isso for uma resposta para o seu ideal de vida. Agora, se o teu ideal de vida é ganhar dinheiro, saia, vá fazer alguma coisa mais agradável. Tenta ver se o Microsoft, se o Google vai contratar você e quanto tempo você vai ficar, não é? Então, eu acho que nós temos assim de nos preocupar muito com aquilo que a justiça humana vai ofertar à sociedade nas próximas décadas. Por quê? Nós vemos que o Brasil escolheu um modelo equivocado de poder judiciário. Equivocado. De tanto apreço ao duplo grau de jurisdição, nós chegamos ao quádruplo grau de jurisdição. O juiz de primeiro grau, que deveria ser o mais prestigiado, porque é aquele que está trabalhando com o ardor dos acontecimentos, a coisa acabou de acontecer, a justiça mais rápida é aquela de primeiro grau, na verdade ele elabora uma minuta de decisão, porque imediatamente vai se recorrer a um tribunal. Tribunal de Justiça para a Justiça Estadual Comum, Tribunal Regional Federal para a Justiça Federal, TRT para a Justiça do Trabalho, né? Esse é o segundo grau, mas ninguém fica satisfeito também com a sentença, com a decisão de segundo grau. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, que foi pensado, cogitou-se que ele deveria ser uma corte de cassação, no modelo italiano, porque com 27 unidades federadas e um só código civil, penal, comercial, os estados poderiam julgar diversamente essa legislação federal. Então o Supremo existiria para cuidar da Constituição, o STJ para cuidar da uniformização da lei federal. Não foi isso que aconteceu. O STJ se transformou numa terceira instância. Ele modifica as decisões de segundo grau, ressuscita a decisão do primeiro grau, ou anula tudo e manda começar tudo de novo. E uma Constituição como a nossa, analítica, que cuida de tudo, o ministro Aires Brito dizia com muita, como um tom de galhofa, da toga à tanga, tudo cabe na Constituição de 88, não é? É fácil chegar ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte constitucional, liberando-se de todas as competências que não têm a ver com aquilo que vale ou não vale, porque está na Constituição, ou foi recepcionado por ela, ou não entrou na Constituição e não é lei e não merece observância alguma. Essa é a missão do Supremo. Se o Supremo fizesse isso, sinalizar à República aquilo que vale, aquilo que não vale, qual a leitura correta da Constituição, ele já prestaria um enorme serviço, não precisaria fazer mais nada. Não é? Então, essa nossa justiça tem um modelo equivocado. Para piorar ainda o seu funcionamento, nós temos um sistema recursal caótico. Ou seja, nós podemos recorrer de tudo e nós podemos obrigar o judiciário a reapreciar a mesma questão dezenas de vezes. Basta examinar, e o mundo não entende isso, ou entende fazendo ironia, fazendo afirmações sarcásticas em relação à justiça brasileira. Uma ementa, como existem várias no Supremo: agravo
Não, embargo de declaração, no embargo de declaração, no embargo de declaração, no embargo de declaração, no agravo regimental, no agravo interno, no agravo de instrumento, no mandado de segurança. Então, é para a justiça não funcionar, ou para funcionar em desfavor de quem tem razão, prestigiando aquele que não tem. A sabedoria popular nem sempre está errada e nós precisaríamos prestar atenção. Em países civilizados, a pessoa fala: eu vou te levar à justiça, eu vou ver você diante do juiz. Aquilo que os americanos, os ingleses falam, meu day in court, day in court. Aqui é o ofensor, é aquele que não cumpriu a obrigação, que não honrou o compromisso, que fala, vá procurar seus direitos na justiça. Não é significativo, porque nós sabemos que a justiça, de certa forma, é benevolente com quem erra, não é? Penalizando aquele que tem razão. O que gerou essa Constituição analítica, que é a segunda maior do planeta? Dizem que só a Indonésia tem uma Constituição maior do que a nossa. Ela gerou essa patologia, eu acho que é doença, de um excessivo número de processos. Nós já chegamos a ter, no Brasil, mais de 100 milhões de processos. É um número absurdo, porque faz o mundo pensar que no Brasil todos litigam contra todos, porque se o processo é o actum trium personam, né, doutor Roberto? Réu, autor, juiz, então há sempre duas partes no processo, autor e réu. Então, 100 milhões de processos significa 200 milhões de pessoas litigando. Ou seja, o Brasil litiga, todo mundo litiga contra todo mundo, incluindo crianças, idosos, etc. Nós sabemos que não é bem assim, porque quem é o maior cliente da justiça brasileira? É o próprio Estado. É o Estado. Então é aquela briga autofágica, né? O Estado brigando com o próprio Estado. Né? Olha o absurdo das execuções fiscais. Como é que nós continuamos a considerar a justiça uma cobradora de tributos? Assiste-se no estado de São Paulo, eu vi durante mais de 40 anos, nessa época, final de dezembro, os prefeitos, para fugirem à improbidade com a qual o Ministério Público os ameaça, entregam no fórum da comarca milhares, dezenas de milhares, até centenas de milhares de certidões de dívida ativa. E essas certidões de dívida ativa passam a fazer parte do paquiderme falido do Poder Judiciário. Por quê? Os nomes estão errados, o endereço está errado, e aí começa aquela luta de oficial de justiça correndo para lá, depois ofício para o eleitoral, ofício para a Receita Federal, para tentar localizar um contribuinte que nunca mais vai ser localizado. Não é? E aquela execução fica ali. Não termina, e qual é o resultado das execuções fiscais? Não chega a ser de 2% da dívida cobrada. E essa era papelada, hoje por ser eletrônica, não deixa de ser também uma absurda esse número de processos. Muitas vezes nós tentamos fazer com que a execução fiscal passasse a ser uma atribuição das delegações extrajudiciais, dos antigos cartórios, né? O cartório de protestos, ele tem facilidade em localizar devedor, né? Um passo ainda muito tímido foi o protesto da certidão de dívida ativa, né? Isso aliviou um pouquinho. Mas o argumento, principalmente da Justiça Federal, para não passar as execuções fiscais para as serventias, é o de que a Justiça Federal é a maior coletora de tributos para a União, então
é alguma coisa que vale a pena manter, porque é uma moeda de troca, né? O Poder Judiciário, ele é resultado de uma formação jurídica anacrônica. Nós estamos numa faculdade de Direito, eu dei aula aqui no início, quando a professora Tereza Rodalvin me convidou, na verdade me intimou, né? A doutora Tereza, ela sabe exercer a autoridade dela, e eu vim, obedientemente, vim aqui dar aula, e gostei muito, era muito interessante. Mas eu penso que o Brasil tem o maior número de faculdades de direito do planeta. Não é só isso. Só o Brasil tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do mundo. Nós poderíamos dizer, não dá certo uma república que tem tanta faculdade de direito. Seria interessante que todos estudassem direito? Sim, seria. Que a população inteira conhecesse direito, mas também conhecesse obrigações, conhecesse deveres, conhecesse responsabilidades, né? Agora, parece não se prestar atenção a uma coisa muito nítida, evidente, que é quando Pedro I quis criar 2 faculdades de ciências jurídicas no Brasil, para se liberar daquela hegemonia coimbrana, ele foi procurar o que ele conhecia, que era a Universidade de Coimbra. Então, o transplante, em 1827, daqui a pouquinho nós vamos celebrar 200 anos, né, professora Ivete, que presidiu as arcadas. Daqui a pouquinho, 200 anos. Em 200 anos, nós mantivemos a mesma estrutura curricular, nós mantivemos o mesmo sistema de ensino e aprendizado da ciência jurídica. Aquilo que em Coimbra funcionou, já possuía em 1827 cerca de 1000 anos, porque era inspirado na Universidade de Bolonha. Embora Bolonha seja do século XIII, a Faculdade de Direito de Bolonha, os estudos jurídicos, datam do ano 800. Então nós transplantamos um modelo milenar e em quase 200 anos mantivemos o modelo. E nisso o mundo mudou. O mundo mudou. Hoje nós somos levados a constatar que soberania, como o professor Daldalar ensinava, poder incontrastável, inalienável, intransferível, uma onipotência absoluta, não existe mais em termos de Estado. Os Estados não têm mais soberania, porque há esses conglomerados das tecnologias da comunicação e da informação que têm orçamentos e que tratam de dinheiro muito superior ao PIB de vários grandes países. E eles impõem, de acordo com a Lex Mercatória, a sua vontade a governos que são reféns dos interesses econômicos. Então vejam que Dom Carlos Lema chegou, ainda bem que eu não falei nenhuma heresia. Ainda não, e agora menos ainda. Mas nós vemos que nós estamos... O que é que nós oferecemos? Disciplinas compartimentadas. Nós vemos a nossa USP, né, Roberto? Departamento de Direito Civil, né, se digladiando com o Departamento de Direito Penal, não aceitando aqui o Departamento de Direito Público Constitucional, ou não reconhecendo a filosofia como parte da estrutura, ou seja, cada um lutando pelo seu próprio interesse muito específico, muito exclusivo, sem
sem verificar que hoje nós estamos num mundo transdisciplinar, multidisciplinar, né? E nós recolhemos nas faculdades a falência da educação fundamental, onde as crianças ainda permanecem ali, de certa forma, obedecendo a tia, né, professora, mas aí o ensino médio é uma evasão absoluta, porque as aulas são desagradáveis, as aulas são chatas, são aborrecidas, não interessam, porque eles têm no celular um mundo inteiro colorido, musical, atraente, sedutor, e à frente da sala de aula uma professora desalentada que ganha pouco, que às vezes apanha do aluno, quando não apanha do aluno, apanha do pai do aluno, né? Então, nós recolhemos esse pessoal do ensino fundamental um pouco iletrado, não leem, não gostam de ler, é só TikTok, etc., Instagram, selfie. E aí, obter diploma na Faculdade de Direito é a coisa mais simples do mundo, né? Ninguém fica ali. Que é a revisão, grupo de uma banca de professores, há uma recuperação, há várias fórmulas para você obter o diploma. E daí, o que você faz com o diploma? O sexto ano, o que você vai fazer no sexto ano? Então, eu fico extremamente angustiado ao verificar que dei bastante aula, acho que mais do que a minha vida na magistratura, eu comecei a dar aula em 1969, então vejam bem, eu não parei até agora. Mas eu fico penalizado na graduação ao verificar que pessoas que não gostam de ler, que não se interessam pela leitura, que não entendem o que leram, que não sabem transmitir com outras palavras aquilo que leram, vão ter um diploma e depois vão se considerar injustiçados, porque aquele passou no concurso e por que eu não passei? Eu tenho o mesmo diploma dele, né? Há várias fórmulas para você obter o diploma. E daí, o que você faz com o diploma? O sexto ano, o que você vai fazer no sexto ano? Então, eu fico extremamente angustiado ao verificar que dei bastante aula, acho que mais do que a minha vida na magistratura, eu comecei a dar aula em 1969, então, vejam bem, não parei até agora. Mas eu fico penalizado na graduação ao verificar que pessoas que não gostam de ler, que não se interessam pela leitura, que não entendem o que leram, que não sabem transmitir com outras palavras aquilo que leram, vão ter um diploma e depois vão se considerar injustiçados, porque aquele passou no concurso e por que eu não passei? Eu tenho o mesmo diploma dele, né? Então, meu conselho para os alunos de graduação era: olha, você está achando aborrecida a aula, você leu sozinho para ver se você acha interesse. Se você permanecer durante muito tempo ali achando isso aborrecido, muda de curso. Não é obrigatório você fazer direito. O direito serve para quem se apaixona por ele, para quem vive por ele, para quem não pode passar sem ele. Agora, para quem acha tudo aborrecido, sabe, vai fazer educação física, né? Vai fazer veterinária, vai fazer agronomia, né? Nós precisamos de outros profissionais, né? Então, o curso de Direito precisaria ser revisto. Acho estranho que até hoje sejam muito limitadas, tímidas as iniciativas para incluir no curso de Direito aquilo que faltou no ensino básico e fundamental, que é o cultivo das competências socioemocionais. Nós precisamos de pessoas que gostem de pessoas que
gostem de gente, pessoas que saibam se comunicar, pessoas que tenham habilidade suficiente para enfrentar o inesperado, porque hoje não há nenhuma segurança de que você vai permanecer durante a vida inteira fazendo aquilo que você escolheu. A cada 4, 5 anos você tem que mudar, porque aquilo que você escolheu às vezes acabou, né? Onde está o pessoal que fazia chapéu? Né? Muito pouca gente usa chapéu. Papel carbono, quem usa papel carbono? Fita de máquina de datilografar, filme de máquina, filme para fotografar, né? Tanta coisa foi desaparecendo, até o CD, que era uma coisinha tão moderna, que não existiu durante tanto tempo, hoje você não precisa, né? Você tem streaming, você tem Spotify, fica ouvindo a música que você quer. Então, o mundo mudou. E se a Faculdade de Direito continuar a ensinar aquilo que ela ensinava, que vem ensinando aqui no Brasil desde 1827, em Coimbra desde 1400, em Bolonha desde o ano 800, a sociedade vai descobrir fórmulas de resolver os seus problemas, descartando o sistema de justiça. Não está muito longe isso. Não está muito longe. Vejam que há 20 anos, qual era a consideração do brasileiro em relação ao seu Supremo Tribunal Federal? Hoje, os meninos brasileiros não sabem mais dizer quais são os 11 jogadores da seleção canarinha. Eles estão no estrangeiro, né? Há muita rotatividade, não é aquela coisa. O Geraldo gostava de escalar Mengalvo, Pelé e Pepe, lembra? Fazia sempre aquela escalação dos Santos, agora é só o Santos é o novo campeão. Agora o Santos está na segunda divisão. Pena, né? Você vê? Mais um dado, né? Mas hoje, o menino brasileiro, ele não sabe o nome dos 11 jogadores, mas sabe os nomes dos 11 ministros do Supremo. Só que não é para elogiar, não é como fã, não é? Então isso é muito triste, é um dado. É pouco significativo, mas é um dado, né? Os grandes conglomerados não recorrem ao judiciário convencional, porque eles não têm o tempo que uma ação vai tramitar em todas as 4 instâncias. Vai para o Supremo, vai para o Judiciário quem não tem nada a perder, quem tem todo o tempo do mundo para ficar se digladando. Então isso é muito triste. Agora, nós precisamos mudar os cursos jurídicos, depois mudar os concursos de ingresso à magistratura e ao Ministério Público, porque nós fazemos, o Tribunal de São Paulo vai fazer logo o seu 200º concurso de ingresso. Em tese, é uma bela solução, porque concilia um aspecto democrático, ou seja, um concurso aberto a todos, pelo menos tem o título de bacharel em ciência jurídica, e é aristocrático, porque só os melhores passam. Mas quem são esses melhores? São aqueles que decoraram os pontos constantes do concurso, do edital de concurso. Então, nós não temos mais o ingresso de pessoas vocacionadas, de pessoas que sonharam em ser promotores, juízes, defensores, procuradores, até delegatários das delegações extrajudiciais, que hoje se transformou essa carreira em tão atraente que desembargadores estão deixando a magistratura para serem cartorados. Procuradores de justiça saem do Ministério Público para prestar concurso. Por quê? Não tem as amarras do poder público, embora estejam sob o jugo nada suave do poder judiciário, não tem compulsória, e hoje a idade é alguma coisa muito relativa. A gente pensava que 70 anos era uma coisa de macróbio, hoje você tem pessoas de 90 lúcidas e com capacidade de trabalhar. E
trabalham sob a inspiração da iniciativa privada, sem amarras, sem burocracia. E é por isso que estão anos-luz à frente do Poder Judiciário e à frente do Ministério Público, as delegações extrajudiciais. Né? Então, nós precisamos mudar o concurso, porque é um concurso que afere a capacidade de memorização. E a informação hoje, ela está toda disponível nesse computador que nós usamos ali, que é o nosso celular, que tem até inteligência artificial, tem tudo ali. Nós precisamos de concursos que recrutem pessoas vocacionadas, que são pessoas que tenham competências socioemocionais, habilidades socioemocionais. E depois nós precisamos impregnar as nossas carreiras daquilo que é a matéria-prima de que o Brasil mais se ressente, né, professor? Que é a ética. Ética. Porque ética resolveria tudo, né? Se nós tivéssemos ética, não precisaria de INAC, né? Quando falta ética, falta vergonha, falta compostura, falta probidade, falta decência, né? Falta honradez. Então, se nós continuarmos a acreditar que tudo vai bem no universo de justiça, nós vamos, talvez não vamos, nós, a minha geração, assistir, mas a que virá provavelmente vai verificar que a sociedade vai provocar um traumatismo, vai atuar de uma forma rebelde, né? Pensando, por exemplo, num país de miseráveis, o sistema de justiça brasileiro custa 1,8% do PIB, enquanto que países mais adiantados que o nosso não ultrapassam zero alguma coisa. E nós vamos dizer que Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, Noruega são menos civilizados do que o Brasil. Então eu acho que nós precisaríamos, eu sei que é utopia, né? É sonho, mas nós temos que acreditar que há muita gente decente, muita gente boa dentro de todas as nossas carreiras jurídicas, dentro do sistema jurídico, dentro do sistema de justiça. Mas, se nós fizéssemos uma faculdade que ensina a solucionar questões, a composição consensual de controvérsias, em vez de acreditar no processo como única resposta para uma contenda, para uma desinteligência, né? Se nós tivéssemos isso, concursos que recrutassem pessoas vocacionadas e a ética não fosse algo que foi praticamente jogado ao lixo, nós teríamos um judiciário melhor. Não custa sonhar com isso, né? Muito obrigado. Que nos dá a honra da visita e generosamente atendendo um apelo meu, nos visita para uma bênção especial de encerramento das atividades da PNJ esse ano e da FADISP. Então, Carlos, por favor. Uma honra muito grande receber. Eu espero que seja a primeira de muitas visitas e muitas bênçãos, porque é o que nós estamos precisando. Viu? Muito bom. Bom, olha, se me permite uma palavrinha antes. Claro. Eu agradeço ao professor Francisco Jucá o convite de vir aqui hoje, neste evento. Hoje é dia de Nossa Senhora de Rodrigo, eu vou falar para o convite. Hoje é um dia interessante porque é Nossa Senhora de Guadalupe. Eu gostaria de contar muito brevemente a origem, porque é muito remota
mas é muito importante. A história começa quando uma senhora, provavelmente que veio do céu, apareceu a um índiozinho mexicano chamado Juan Diego. Era católico já, mas era bem no início da colonização da América, 1531, uma montanha na cidade do México. Apareceu para esse índiozinho e falou: eu quero que você vá ao bispo, só tinha um bispo em toda a América, e peça para que ele construa uma capela nesta montanha. Então ele fez isso, desceu, foi até falar com o bispo, mas o bispo achou: mas será que esse índiozinho está em juízo? Então ele voltou. No dia seguinte encontrou novamente a mesma senhora e falou: olha, é melhor você chamar alguém mais importante do que eu, porque o bispo não está dando a mínima atenção para o que eu estou falando com ele. Ele falou: não, ela falou: você tem que ir porque você foi escolhido. Então ele voltou na segunda audiência com o bispo falou: eu quero um sinal de que essa senhora está falando com você é realmente a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Então ele voltou para casa. No dia seguinte, durante a noite, o seu tio adoeceu gravemente e pediu que ele chamasse um padre. Eu falei: agora tem que chamar um padre, então não vou pelo caminho que eu encontrei a senhora, eu vou por outro caminho porque eu estou com pressa para chamar. E fugiu um pouco do encontro, né? E ela apareceu no outro caminho que ele estava fazendo, e dizendo que ele tinha que o seu tio já estava curado, de que ele fosse na alta da montanha e colhesse umas rosas. O México está a 2.000 metros de altitude, é muito árido, não tem rosas, não tem plantas, não tem flores nessa época. Ele de fato encontrou uma série de rosas e colheu e colocou no seu manto. Eles usavam um manto, uma espécie de poncho, procurando as rosas e colocando dentro do poncho. Ele disse: agora vai e leva para o bispo. Então ele foi muito feliz e satisfeito, levando as rosas que eram a prova de que era Nossa Senhora. Então quando ele apresentou na frente do bispo, ele lançou, abriu o manto, as rosas caíram e no manto apareceu uma imagem de uma Nossa Senhora morena, com raios de sol, que é exatamente a mesma imagem que está no Santuário de Guadalupe até hoje, 500 anos depois. E o manto era feito de uma fibra vegetal, que durava no máximo 20 anos. E esse manto está até hoje intacto, né? Fizeram uma série de análises científicas, por exemplo, sobre os pigmentos das tintas, e não se chegou à conclusão de que são de pigmentos naturais, né? E assim por diante. Bom, e ela se tornou, com o passar do tempo, fizeram uma capela, colocaram essa imagem. Ela está dentro da cidade do México, é o lugar mais visitado na cidade do México. 20 milhões de pessoas passam por lá todos os anos, mais do que a Aparecida. A Aparecida passam 12 milhões. E ela foi declarada depois pela Igreja Imperatriz da América, Nossa Senhora de Guadalupe. Bem, depois dessa minha fala, eu trouxe aqui uma breve oração de bênção para esta faculdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus pelo amor de Cristo. Eu vou abreviar um pouco mais. Vamos fazer uma oração de preces. Como o início de toda sabedoria é o temor de Deus, invoquemos o Senhor para que possamos compreender com inteligência e fixar em nossos costumes tudo que é verdadeiro e tudo que é justo. Peçamos, portanto, e digamos: dai-nos, Senhor, o espírito da sabedoria. Dai-nos, Senhor, o espírito da sabedoria.
Senhor nosso Deus, que fizeste os homens participar de vossa sabedoria, ajudai-nos a evitar todo o estudo humano puramente terreno e adquirir a perfeição integral da pessoa humana. Todos. Dai-nos, Senhor, o Espírito da sabedoria. Enviastes ao mundo vosso Filho, luz verdadeira que ilumina todo homem para dar o testemunho da verdade. Fazer que possamos contribuir pessoalmente para a promoção da sociedade humana, investigando a verdade onde quer que se encontre. Dai-nos, Senhor, o Espírito da sabedoria. Quisestes em vossa sabedoria que a unidade da comunidade humana não ficasse estranha ao próprio mistério da salvação. Concedei que os avanços da ciência e da cultura possam convergir para aproximar e unir os homens entre si. Dai-nos, Senhor, o Espírito da sabedoria. Vós nos destes o mandamento evangélico da consagração de cada um ao serviço dos irmãos. Fazei-nos trabalhar com constância e harmonia para a defesa corajosa dos direitos humanos. Dai-nos, Senhor, o Espírito da sabedoria. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, atendei com bondade as nossas preces para que esta casa, destinada à educação e à formação de jovens, ao progresso das ciências, ao estudo das letras jurídicas, se torne um lugar onde discípulos e mestres, sensíveis à palavra da verdade, procurem seguir os ensinamentos da vida cristã e unir-se de todo o coração ao Mestre Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. E agora, todos juntos, rezemos com confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus, o Senhor da ciência, nos aponta os seus caminhos. O Cristo, sabedoria eterna, nos ensine as palavras da verdade. O Espírito Santo, luz beatíssima, ilumine sempre as nossas inteligências para aprendermos tudo o que há de bom e verdadeiro e pormos em prática tudo o que aprendermos. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. E é interessante que colocamos numa posição que correspondia a um quadro pintado por um pintor da época que reproduziu o milagre ocorrido, ele mostrava o arcebispo com duas pessoas por lado quando João Diego jogou as rosas. O que vale dizer, o próprio retrato que foi plasmado naquele poncho tinha na vista o reflexo que só um olho humano poderia ter. E isso foi descoberto só no século XX, para mostrar a grandiosidade do milagre. Mas por essa razão eu também sou um devoto de Nossa Senhora da Guadalupe, que é a Nossa Senhora de toda a América. Eu gostaria, enfim, de agradecer a Dom Carlos pelo que disse. Mas em relação à conferência do meu querido amigo e confrade Naline, eu gostaria de dizer que, aliás, amanhã eu coloco no agradecimento aos recebedores essa consideração que me impressionou muito. Nós deixamos de ter um Supremo da atualidade, não um Supremo na época de Moreira Alves, que se dizia que o Supremo era o guardião da Constituição, Moreira Alves era o guardião do Supremo. Um Supremo se transformou também num poder político, e não mais num poder técnico. Quando um ministro do livre, da categoria, do valor, o ministro Luiz Roberto Barroso, declara que nós derrotamos o bolsonarismo. Quando o ministro Gilmar Mendes, outro funcionalista estupendo, extraordinário, declara nós garantimos a eleição do presidente Lula. E quando o ministro Alexandre Moraes, nesta segunda-feira, vai num evento do PT, Palácio do Planalto, é ovacionado com grito de Xandão, Xandão,
Xandão como se ele fosse candidato a alguma coisa. É evidente que nós temos um poder legislativo, um poder executivo e um poder político que é o Supremo Tribunal Federal. Eles mesmos, quando eles declaram, por exemplo, que essa decisão do Senado Federal, dizer que nas ações diretas de inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade tem que ser feita por maioria. Eu disse numa palestra recente que isso é um pleonasmo constitucional. Pleonasmo literário, mas esse é um pleonasmo constitucional. O artigo 97 da Constituição diz vigorosamente o mesmo. Diz que só pode ser tomada na decretação a inconstitucionalidade de qualquer lei através ou do órgão judicial dos tribunais, maioria absoluta, por a maioria absoluta do Supremo. Então veio uma declaração por parte de uma emenda constitucional proposta e aprovada no Senado, e agora dependendo de ser discutido na Câmara, que diz o que está já no artigo 97, e apenas esclarece que é evidente que se eu não posso ter uma decretação por maioria, senão por maioria absoluta, por muito mais razão, uma suspensão que pode se prolongar por 20 anos, não poderia ser feita também monocraticamente. E quando eles dizem que o regimento interno é superior à Constituição, e pode valer hoje, não só para crimes dentro do Supremo Tribunal Federal, mas por causa da internet no Brasil inteiro, nós passamos a ter um novo legislador constitucional. Antes nós tínhamos a Constituição que foi discutida há 20 anos, 20 meses, no Congresso Nacional. Boa ou mais, que a adoção era boa. Cheia de adiposidades, mas a tinha adoção boa. Independência dos poderes de um lado e direitos e garantias individuais dos outros. Esses direitos e garantias individuais caíram. Os mais importantes, direito à defesa. O direito à defesa que está no 55, inciso 5 da Constituição, dizendo o seguinte: tem que ser ampla. O adjetivo tem uma densidade óptica fantástica, deixou de existir. Antigamente eu ia às sustentações orais, fazia as sustentações orais, os ministros e desembargadores eram obrigados a ouvir. Por isso chegava uma sustentação, manda-se, e eu pergunto aos senhores, sinceramente, vocês acreditam que o ministro vai receber as sustentações com todas as obrigações que tem, de palestra, de viagens, de conferências, etc. Vai ligar e ficar no seu gabinete ouvindo as sustentações orais? Eu digo para os clientes, é para conforto dos clientes, mas com a certeza absoluta que não serão ouvidas. E quando a ordem protesta, dizem que a ordem está, enfim, não compreendendo a função do Supremo. O que vale dizer o mais sagrado direito numa democracia é o direito de defesa. Esse direito foi minimizado, não tem mais valor. São assessores que decidem pelos ministros e as sustentações orais, que é o ápice do momento mais importante do julgamento, que é aquele em que os desembargadores, os presidentes são obrigados a decidir, os ministros do Supremo, essas sustentações não mais se eram. E hoje as sessões são virtuais. As sessões é a esperança de que seja um ministro ou alguém e não um assessor, ou aquilo que, enfim, ocorre de que nem se sabe aquilo que a assinatura foi posta lá. Porque, de rigor, uma sessão virtual é a negação do direito de defesa. A ordem tem protestado, embora timidamente, contra esse cerceamento. O artigo 5º, inciso 55, foi diminuído, foi desvalorizado, a meu ver, foi praticamente eliminado no momento
que a advocacia, em um sistema democrático, é o que há de mais importante, porque a advocacia nas ditaduras não tem valor nenhum, vale o que vale o Poder Judiciário na ditadura, vale o que vale o Ministério Público da ditadura, nós passamos a ter, efetivamente, algo que, a meu ver, me preocupa muito. E apesar da enorme admiração que tenho por todos os ministros supremos, sem exceção, eu sou obrigado a dizer, um velho advogado de 65 anos de advocacia, um velho professor universitário de 59 anos de exercício da magistratura no Ministério Universitário, e, infelizmente, nós hoje vivemos procurando sair de um sistema em que tínhamos um governo, um poder dominante, que era o poder executivo, e dois poderes acordos, que era o sistema anterior à Constituição de 88, a termos de novo um poder dominante, que é o Supremo Tribunal Federal. E quando o Legislativo defende o seu direito de legislar, é criticado pelo Supremo Tribunal Federal, porque não poderia dizer o que já está na Constituição, no artigo 97. Essa é a razão pela qual, apesar dos 88 anos, a Ivete não gosta nunca quando me refiro à minha idade, mas eu tenho que me referir para mostrar o meu desconforto de quem viveu 65 anos de advocacia. E vejo o que está ocorrendo hoje. Uma advocacia diminuída no seu valor e na sua importância, apesar de ser, pelos constituintes, uma função essencial à administração da justiça. No Supremo, os poderes legislativos e poderes executivos, ao ponto de corrigir rumos do executivo e fazer legislação sobre aborto, sobre droga, sobre marco temporal, mudando o que diz o legislativo sobre a alegação de que eles estão construindo uma nova Constituição à luz de uma teoria que só vale nos sistemas parlamentares de governo e da jurisprudência constitucional. Então, o que eu queria dizer, apoiando integralmente tudo que Nalini disse, o meu desconforto como velho professor, como velho advogado, e sinto que eu estou deixando já a porta da eternidade para os meus filhos, no Brasil do ponto de vista de direito e de garantias individuais, muito pior do que aquele que eu recebi de meus pais, e mais do que isso, concordando com o editorial da Folha de domingo, que dizia o seguinte: o Supremo condena apenas maiores. Um pretendido golpe de Estado seria impossível sem armas, de 17 anos. Peixes pequenos, mas os peixes grandes da corrupção não são mais condenados. E dizia a Folha no seu editorial. E narcotraficantes e criminosos saem pela porta da frente do Poder Judiciário. Então há alguma coisa de muito errado no nosso sistema. Enquanto eu tiver voz e não for impedido pelos meus amigos, a quem eu admiro, da Suprema Corte, eu continuarei gritando, como o velho do Resteiro, mas gritando, e pretendendo que outros gritem comigo, que a única forma de fazer com que esses brilhantes ministros do Supremo voltem a ser o que era no passado, aquilo que fez o Supremo Tribunal Federal ser a mais importante instituição do Brasil, a mais respeitada instituição do Brasil, e não, como demonstrou a pesquisa da Folha, dos três poderes da República, a mais rejeitada, com 38%, o Legislativo com 35%, o Executivo com um pouco mais de 30%. Era o que eu queria acrescentar como chanceler, enquanto a minha avó não for cancelada, e continuar como chanceler da academia. Hermógenes Altenfelder Silva. Inclusive nos quadros dos desembargadores, figura no Tribunal de Justiça, é o segundo quadro, quando o tribunal tinha apenas 13 desembargadores.
Pois bem, provavelmente meu avô influenciou muito o meu interesse pelo estudo dos temas ligados à justiça, o que eu faço até hoje com muita honra e satisfação. E quando ouço uma palestra como a do Dr. Nali, com um passado e um presente voltados ao bem da nossa justiça, eu me inspiro ainda mais. Dr. Nalini, é uma única indagação relacionada com a independência e a harmonia dos poderes. Hoje nós estamos assistindo independência e harmonia, uma brigando com a outra no Supremo Tribunal Federal. Dr. Nalini, como grande jurista que é, como é que o senhor enxerga a independência e harmonia dos poderes que figura na Constituição de 88 e que é base também do Estado Democrático de Direito, com essa desarmonia que estamos assistindo? Doutor Rui, o nosso querido desembargador Antônio Carlos Alves Braga, ele dizia que o Poder Judiciário ficou muito tempo harmônico e sacrificou sua independência. Hoje, talvez, ele dissesse, nós chegamos a um outro polo, um polo antagônico. Mas eu tenho defendido, naquilo que posso, o Supremo Tribunal Federal, em relação ao excesso de protagonismo, porque é a Constituição que, de tão imensa, de tão analítica, de tão abrangente, ela cuida de todas as questões, transformou em matéria constitucional aquilo que não era formalmente constitucional. Agora, temas que poderiam ser tratados por regulamentos, por decretos, por resoluções, por lei ordinária, no máximo, estão dentro da Constituição. Então, o Supremo, ele, para exaurir a sua competência amplíssima e crescente, ele exorbita, às vezes, né? Mas não há, eu não vejo assim uma desarmonia, porque uma das questões que sempre me intrigaram, que eu penso que a solução Brasília, colocar os três poderes convivendo no mesmo espaço físico, gera uma promiscuidade que às vezes não é percebida por nós aqui que somos cidadãos. A vida em Brasília é uma vida promíscua, é uma vida em que à noite todos se encontram em saunas, em bares, em restaurantes, em clubes, e tudo se acerta. Então aquilo que nós vemos assim, alguns gestos ou algumas palavras mais rudes nos plenários, televisionados, não é o que ocorre na realidade. Todos se acertam. Eu acho que o problema é que se acertam em desfavor da população. Doutor Jucá, então, doutor Roberto Oliviano, preside o Instituto Não Aceito Corrupção e é membro da nossa academia. Por favor. Eu queria cumprimentar nosso querido Nalini, que quando diz que o seu conhecimento é básico, na verdade, é por humildade, né? Porque o Nalini, ele nos deu aqui uma grande aula, fruto do seu grande conhecimento, da sua cultura, do seu preparo, e sempre quando o Nalini fala, nós devemos prestar muita atenção, porque é uma grande lição de vida por toda a sua jornada. Eu digo que tive um grande privilégio de ter
José Renato Nalini na minha banca de doutorado, para mim, é um grande patrimônio. E foi uma grande alegria poder estar aqui e ouvir essa palestra magistral do Nalini. Parabéns pela sua exposição. Eu queria dar uma pequena contribuição. Também vejo exatamente como o Nalini, vejo essa desarmonia. Eu acho que essas questões elas são próprias da democracia. Não é? Eu penso que muitas pessoas atiram pedras, né? Mas nós não podemos nos esquecer, por exemplo, na linha do que disse o Nalini, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, regulou o tema das células-tronco. As uniões homoafetivas, quem colocou esse assunto, regulou esse assunto tão importante do ponto de vista social, foi o Supremo Tribunal Federal, quando se questionou a competência para julgar as competências no âmbito da saúde pública na pandemia, foi o Supremo Tribunal Federal que resolveu naquele drama que o Brasil vivia. Não é? Então, muitas perguntas foram lançadas para o Supremo Tribunal Federal e as respostas vieram no momento apropriado. É muito fácil tirar pedras, não é? É fácil atirar as pedras, mas o Supremo Tribunal Federal, quando necessário, deu as devidas respostas. Mas é bem verdade, são seres humanos que distribuem justiça no Supremo Tribunal Federal, há problemas, há dificuldades, não é? Eu, particularmente, tenho defendido, e é uma posição minha, outros podem pensar diferente, mas na Alemanha, na Suprema Corte Alemã, existem os mandatos de 10 anos. E eu penso que essa pode ser uma boa solução, porque nós somos uma república federativa. Não é? Esta ideia, eu penso que esse debate vem crescendo no Brasil e pode ser um bom caminho, né? Termos mandatos de 10 anos para que não haja esse exercício prolongado. Há ministros que foram nomeados, Toffoli, por exemplo, foi nomeado com 39 anos, né? O ministro Zanin, com 40 e poucos anos, há ministros que foram nomeados muito jovens e que permanecerão ministro do Supremo por mais de 30 anos, né? Numa república isso é complicado. Agora, em novembro, a Suprema Corte Americana editou um código de ética, estabelecendo limites para gastos em convites feitos por particulares. Eu estou dando um exemplo. Né? Eu acho que essa questão toda que vem sendo debatida poderia ser encaminhada de uma maneira muito positiva se os próprios ministros se reunissem e estabelecessem um sistema autorregulatório, limitando tempo de vista, limites para decisões monocráticas. Segundo dados do professor Joaquim Falcão, com quem eu estive há 2 meses, mais de 80% das decisões do Supremo são monocráticas. Isso não é razoável. Né? Então, um sistema autorregulatório que limitasse esse tipo de coisa seria muito saudável. Né? Um sistema que evitasse conflitos de interesses, né? Porque este é um problema grave. Né? Então, a autorregulação dentro do Supremo Tribunal Federal poderia amenizar esse tipo de coisa. Né? Mas não vamos apenas atirar pedras, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma folha de serviços prestada importante para o país, resolvendo demandas, protegendo o Estado democrático de direito. E eu quero aqui, respeito opiniões diferentes, mas eu penso que o ministro Alexandre de Moraes foi um homem de extrema coragem e decidiu de maneira corajosa questões importantes em prol da democracia do país, do meu ponto de vista, e respeito outros. Não é? Então, vamos dar os devidos créditos. São pessoas que erram, podem acertar, podem errar, mas o Supremo Tribunal Federal tem cumprido o seu papel. E existem questões que o Supremo precisa resolver. Existem práticas abusivas no país. E o Supremo precisa intervir. Né? Mas eu penso que essas questões podem ser encaminhadas. Mais uma vez, professor Nalini, parabéns pela magistral aula que nos deu aqui. E o futuro da justiça é um futuro realmente incerto, sombrio, né? E reflexões como essa são muito importantes. Obrigado. A administração do Roberto Miliano,
que colocou também brilhantes ponderações a respeito do papel que o Supremo tem exercido. Mas eu iria indagar apenas do Nalini, se ele puder responder rapidamente, que, tendo como objeto de sua palestra o futuro da justiça, eu ia indagar dele qual o futuro que ele previa para o Supremo Tribunal Federal, que com as constantes nomeações feitas e de pessoas que têm atuação política realmente e que vão permanecer lá por muitos anos, como é que nós iríamos resolver essa posição da qual ele é acusado hoje, de não somente de ter se tornado esse poder político, como também de judicializar as questões que são da competência dos outros poderes. Mas o Liliano apresentou aqui uma boa sugestão. Eu queria ouvir sua opinião. Realmente, eu acho que é preciso uma autorregulamentação do Supremo, porque nós estamos vendo um desprestígio muito grande desse poder que é o poder supremo da nação. E eu acho que isso é muito prejudicial à democracia e à justiça. De que forma nós poderíamos enfrentar essa situação atual em que se coloca o Supremo e redimensionar o papel que ele deve representar? Nós temos esse óbice que foi levantado pelo Nalini propriamente, que é a amplidão da Constituição. Tudo pode ser contestado, tudo pode ser parado no Supremo, ele tem que se manifestar. Mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita. E como nós estamos diante de um especialista na distribuição da justiça, que é o nosso palestrante de hoje, eu queria ver a sua opinião. Qual a sua sugestão, Nalini, para que nós pudéssemos consertar um pouco essa posição difícil em que o Supremo foi colocado, está sendo colocado, para obstar esse desprestígio que ele vem sofrendo e a oposição que ele sofre da maior parte da população? Professor Ivete, suas ponderações são extremamente preciosas. Assim que editado aquele Código de Ética da Suprema Corte Americana, eu fiz um artigo, demorou para o Estado publicar, então outros se manifestaram antes, mas eu propunha aquilo que o Roberto acabou de dizer, uma autocontenção. Não precisaria ser uma exigência da população, uma exigência da sociedade, mas os ministros do Supremo, cada um deles tem condições suficientes de intelecto, de racionalidade e de vinculação com os anseios do povo para fazer uma autocontenção. E essa autocontenção... Apenas uma parte, Carlinhos. Estariam eles dispostos a isso? Não. Isso é que eu acho... Eles enveredaram. Eu sou amigo de vários deles, amigo mesmo. E tenho dito isso a eles pessoalmente. Algo que me choca. Eles viajam demais, fazem conferências demais, aceitam convites demais e trabalham de menos. Porque nós temos 39 juízes de São Paulo, só do estado de São Paulo, 39 juízes convocados para redigir votos do Supremo. Isso explica que pessoas que talvez não tivessem tanto tirocínio jurídico profiram votos maravilhosos, que são juízes concursados, juízes de primeira linha aqui em São Paulo. E é por isso que eles têm tempo de estar no mundo inteiro, estar nas televisões, veja o protagonismo. Eu brinco às vezes, mas Ridendo castiga Timóteo, eu falo com alguns deles, que Suprema Corte tem esse exibicionismo do Supremo brasileiro. Quem conhece um grande magistrado da Suprema Corte japonesa, ou mesmo alemão, ou da Noruega, da Escócia, de qualquer outro país civilizado, da Escandinávia inteira, não existe esse exibicionismo, essa vontade de aparecer mais do que aqueles que dependem do voto popular.
Então, nesse ponto, eu acho que eles poderiam chegar, eles sentem, eles sabem que não é só aplauso que eles têm. O país hoje está polarizado. Então, o professor Ives falou de ontem, o Alexandre recebeu uma consagração, não é? Porque estava num ambiente favorável, mas já enfrentou dificuldades viajando fora do país, mesmo aqui no clube que ele frequenta, na faculdade da qual ele é professor, né? Então, eles têm condições de fazer uma autocontenção, que seria não só nessa desistir um pouco de serem protagonistas, né? De serem figuras célebres, famosas, de serem essas celebridades midiáticas, né? E hoje com a mídia eletrônica, então, isso viraliza, né? Mas também de uma autocontenção da competência do Supremo. O Supremo podia abrir mão daquilo que não é missão constitucional. Eles poderiam, eles mesmos, se convertendo aos poucos em corte constitucional. Deixar de ser, por exemplo, segunda instância dos juizados especiais, né? de fazer coisas que são quantitativamente múltiplas, mas a importância não é compatível com a guarda precípua da Constituição, que é a missão que está ali na Constituição. Então, eu acredito que essa pressão, eles eles têm um discurso pronto de que não prestam atenção ao clamor popular, que eles estão acima disso. Mas eu acho que se a academia mostrasse os caminhos, se a intelectualidade mostrasse os caminhos, né? Se o magistério superior mostrasse que está desagradando aqueles setores mais próximos, mais íntimos, que eram os setores que defendiam o Supremo, eu acho que eles têm condições de voltar assim. Nas conversas privadas, eles reconhecem tudo isso. Eles sabem disso, eles não repudiam a ideia da autocontenção, de um pouco mais de resguardo, um pouco mais de discrição, né? Mas eu não vaticinaria que isso será alguma coisa simples, porque assim como o executivo vive do aplauso dos áulicos, eles também têm a sua torcida agora, né? Então é aquele clima de Brasília, é o clima de Brasília que compromete o comportamento de todas as figuras que respondem pelo futuro do país. Muito bem, Naline. Olha, acho que esse é o papel que a nossa academia poderia desempenhar, não é verdade? É verdade. Tomar alguma iniciativa, no ano que vem, por exemplo, doutor Rui, de refletir um pouco mais sobre isso e tomar alguma iniciativa para que essa sugestão possa ser aceita por eles mesmos, né? Sem interferência de outros poderes. Eu quero agradecer, dizer que eu me sinto profundamente gratificado por isso e deixar um abraço fraterno a todos, porque 2023 está indo embora, mas 2024 está vindo. Muito obrigado, boa noite.